Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, queridos! Mais uma vez juntos aí, para a glória do nosso Deus, separando um tempinho nessa sexta-feira, dia dos namorados, e se você casado está aqui, parabéns, se você namorado está aqui, parabéns por investir no seu casamento, ainda mais nesse dia especial, né? Legal demais a gente estar junto e no nosso último dia da nossa série sobre casamentos em perigo, né? Bom demais a gente estar juntos. Queridos, não se esqueçam de amanhã, tá bom? Amanhã acontecerá o Drive-Thru Solidário. A nossa igreja ali vai ter, os voluntários vão estar na igreja e você vai poder passar com o seu carro, deixando ali um alimento não perecível, uma oferta para que a gente possa fazer mais cestas básicas e abençoar mais famílias. Então, à medida que tiver acontecendo a drive-thru, também vai ter o louvor acontecendo ali na frente, todo mundo de máscara, bonitinho, tá bom? Você não precisará sair do seu carro, a gente vai lá no seu porta-mala, tira se for preciso ali as coisas de dentro, tá bom? Caso você queira contribuir, mas não tem carro, fala com a gente que a gente dá um jeito de buscar na tua casa os alimentos. Legal? Esse é um aviso bem importante aí, não se esqueça disso, hein, gente? Isso aqui é muito importante. Culto infantil com certeza está rolando aí para vocês agora.
Então, se você tem crianças na sua casa, coloca aí para eles. O link já foi disponibilizado foi disponibilizado no WhatsApp da igreja e também vai ser disponibilizado aí, se eu não me engano, embaixo da live, tá bom? Outra coisa importante é que hoje vai ter uma enquete no Instagram da igreja, perguntando qual o melhor horário para fazer uma ligação, videochamada com todas as crianças da igreja, tá bom? Então a gente está planejando aí, o Vinícius e a Stephanie estão planejando o horário aí, precisam da sua resposta. Então vai lá no Instagram a partir desse momento, lá no Instagram agora, até amanhã no mesmo horário, você pode dar a sua sugestão ali de horário para que a gente consiga fazer essa ligação com todas as crianças. Imagina que legal, todas as crianças, vai ser demais, hein? Fera demais, pequenos grupos acontecendo a todo vapor, não perca a oportunidade de fazer parte de um desses pequenos grupos. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês aí, são alguns dos avisos que nós temos. Vou passando aí só para você lembrar, né, das redes sociais, motivos de oração, nós temos muitos aí importantíssimos para você e eu lembrarmos. Continue sustentando a família Mendes Rocha nessa semana em especial, a primeira semana de luto deles, que Deus esteja sustentando, orando também pela vida do Danielzinho, né, o Danielzinho está no hospital neste momento ali, que ele está em observação, que Deus esteja cuidando da saúde dele, ele se restaure o quanto antes. Então oremos aí pela vida do Danielzinho, tá bom? A gente pede oração pelo direcionamento da igreja, todas as decisões que tem que tomar e tudo aquilo que Deus tem colocado sob os nossos cuidados para realizar, que a nossa igreja possa ser fiel em tudo, ser fiel também, inclusive, com todos os recursos que Deus tem dado à nossa igreja, que seja tudo usado para a glória e honra dele. E a igreja ela tem tido o privilégio de ver o sustento do Senhor através das ofertas e dízimos generosos de cada um dos irmãos da nossa igreja, também de irmãos de fora da nossa igreja que têm decidido contribuir, e isso tem sido uma bênção no sentido da gente poder saber e pedir ao Senhor direcionamento em como a gente pode fazer o melhor investimento possível no reino dele através disso tudo, tá bom? Então eu quero convidá-lo a orar junto comigo. Vamos falar com o nosso Deus, junta aí, se você tiver com a sua família, dá um abraço nela, se tiver com o seu marido, com a sua esposa, né, dia dos namorados, pleno dia dos namorados, né, numa live, louvando ao Senhor, isso é bênção, né? Então vamos abraçar aí, vamos falar com o nosso Deus, fechando nossos olhos e abrindo os nossos corações na presença do Senhor. Vamos falar com o Pai? Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pelo teu grande amor, carinho, cuidado, Deus, nós realmente somos gratos a Ti, porque temos sentido a Tua presença, temos visto que o Senhor é um Deus, Pai, atuante, um Deus que não nos desampara, um Deus que não está distante, e obrigado por tudo isso, Deus, obrigado pelo Teu imenso amor e cuidado, obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado às nossas vidas, nossa igreja, às famílias da igreja, obrigado que o Senhor tem usado a igreja, Pai, no sustento de famílias, o Senhor tem provido para famílias através da igreja e nós te agradecemos muito por isso também, Deus, obrigado. Pedimos de uma maneira muito especial, continue cuidando da família Mendes Rocha, da Beth, dos filhos, dos netinhos que se despediram, Senhor, do Sérgio, o Senhor o levou para si. Nós pedimos que o Senhor, pela tua graça, esteja consolando e cuidando do coração deles, Pai. O nosso pedido é por isso. Também pedimos pela saúde do Danielzinho, que está agora em observação no hospital, que ele seja restaurado para a tua glória e honra. E obrigado, Deus, por cada motivo de oração que nossa igreja tem orado, sido compartilhado nos grupos de oração da igreja, as amigas da Thaís, Senhor, e tantas respostas que nós temos tido, a Japinha, que nós oramos pela Edna também, amiga da Edna. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sustentado essas famílias. E nós te agradecemos muito por isso. Pedimos que o Senhor continue conduzindo a tua igreja, estreitando o nosso relacionamento com o Senhor e com os irmãos. E que para a tua glória e honra, Deus, nós te pedimos essa pandemia, ela possa cessar, que o Senhor direcione os governantes e que a igreja possa ser uma luz a brilhar neste período tão caótico do nosso mundo, Pai. É o nosso pedido que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidá-lo a louvar e cantar ao Senhor, dizendo que nós descansamos na sua mão.
está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito bom, descansamos na presença do nosso Deus, e um casamento maduro, um casamento que permanece, é um casamento que descansa nos cuidados e na presença do nosso Senhor, né? Isso aqui é o que a gente realmente tem para agradecer a Deus, saber que Ele tem cuidado de nossas vidas, cuidado dos nossos lares, e que Ele quer e direciona para que o nosso casamento ele permaneça, o nosso casamento ele seja restaurado naquilo que precisa, seja transformado naquilo que precisa. E o que nós temos visto ao longo dessa série de Casamentos em Perigo é que nós, como cônjuge, né? Você como cônjuge é um instrumento de Deus na vida do seu marido ou da sua esposa, um instrumento de Deus para transformá-lo cada vez mais parecido com Jesus. O Senhor te usa como instrumento para fazer essa transformação na vida do teu cônjuge. E da mesma maneira, o teu cônjuge é usado pelo Senhor na tua vida. E isso em meio às crises, e isso em meio aos pecados, e isso em meio às nossas circunstâncias de vida que enfrentarmos. E isso é muito legal, porque a gente vê que Deus ele não deixa de usar em nenhum momento, Deus não nos desampara em nenhum momento, e nada que acontece está fora dos seus cuidados. Então isso é muito legal que a gente tem visto, né? E para falar sobre finanças, que é o tema de hoje, a gente precisa lembrar de uma coisinha muito importante aí, gente, fenomenal, que é o primeiro conceito que nós estudamos na nossa série. O conceito da unidade vai nos resgatar de novo, vai nos ajudar de novo. Quando a gente fala sobre finanças, a gente tem aquela famosa crise, né? Como é que a gente administra o dinheiro dentro de casa, marido e mulher, né? Aí o que geralmente acontece em alguns casamentos é que, bom, fazer o seguinte, você com o seu salário, você paga essa e essa conta, eu com o meu salário, eu pago essa e essa conta, e o que sobrar, cada um cuida do que quiser, leva a vida, né, do jeito que bem entende, com o salário que você tem, e por aí vai. Só que, gente, uma coisa muito importante que a gente vê, biblicamente falando, né, a gente se tornou um só corpo, a gente se tornou uma pessoa só. Gênesis capítulo 2, versículo 18, nos instrui sobre isso de uma maneira muito legal. Não é bom que o homem esteja só, né? E geralmente a gente quer trazer esse tipo de independência dentro do casamento, sendo que o casamento é justamente para acabar com isso. O casamento justamente é para que nós não fiquemos sozinhos no nosso casamento, é para que a gente de fato consiga compartilhar, consiga se ajudar, consiga ser bênção um na vida do outro. E uma das grandes crises é meu dinheiro, seu dinheiro ou nosso dinheiro?
Quando a gente fala sobre casamento, quando a gente fala sobre finanças, gente, nada mais se resume a meu e seu. Tudo agora é nosso, tudo agora é um do outro, gente. Não tem mais esse negócio de que isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não, não existe mais isso. Nós saímos desse pensamento, porque agora nós nos tornamos uma só carne, gente. Não tem mais esse negócio de eu administro meu dinheiro e você administra o seu. É óbvio, né? Tem como você administrar desse jeito? Tem. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que não é seu dinheiro e não é meu dinheiro, é o nosso. É aquilo que Deus está nos dando como família, como casal. Né? E talvez isso possa soar meio estranho para alguns, mas não é estranho. Inclusive, porque a gente vai para aquela questão, que até de questão administrativa é até legal, né? Qual dos dois cuida da parte financeira? Não necessariamente tem que ser o homem, também não necessariamente tem que ser a mulher. É aquele que lida melhor com planilha, por exemplo. Né? Só que o que acontece? Não é porque um ou outro cuida das finanças que aquele que não está cuidando não vai saber de nada. Pelo contrário, tem que saber de tudo. As finanças, eles têm que ser mais um desse ambiente, mais uma dessas esferas do casamento, onde a cumplicidade, onde a intimidade, onde não há nenhum tipo de vergonha. Por quê? Porque nós temos transparência completa um com o outro. Então, no casamento, quando a gente fala sobre finanças, as finanças elas também entram nesse conceito de unidade. A gente não pode deixar esse conceito de unidade de lado. Eu gosto muito desse versículo de capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tem muito casamento aí que descobre, poxa, mas por que você nunca tem dinheiro? Onde você está gastando seu dinheiro? E vai ver, o cara está gastando dinheiro com besteira, está gastando dinheiro com pecado, está gastando dinheiro com tantas coisas, sendo que a família estava precisando de coisas essenciais. E a mesma coisa para com a mulher. E a grande questão é porque tinha coisinhas escondidas ali. Não, essa parte do dinheiro sou eu que administro, eu me viro com ela, eu gasto com o que eu quiser. Tudo bem, mas o gastar com o que você quiser não significa que você vai gastar escondido. A parte financeira do casamento, ela é uma parte essencial de transparência. Eu estava vendo numa reportagem, isso já há muito tempo atrás falaram para mim, e aí eu fiz uma pesquisa recente de quais são os principais motivos para o divórcio, né, dos acontecimentos dos divórcios ultimamente. E os top 5, dentre os top 5 está finanças. Em todos os top 5 está as finanças. Em 2014 era o segundo maior motivo pelo qual os divórcios aconteciam. A gente sabe que não se resume a isso. A gente sabe que tem um monte de outra coisa envolvida. A gente sabe que tem um monte de pecado envolvido. São dois pecadores juntos. Então sempre vai ter essa crise. A gente sabe disso. A questão é que o assunto finanças, ele é um assunto extremamente delicado. E ele pode ser uma crise ou ele pode ser uma bênção. Ainda que existam crises. Mas o problema é quando ele é uma crise só. O finanças é um problema, eu acho que de todas as famílias, né? Sempre tem a crise financeira no sentido de com que gastar, gastou com besteira, entrou numa dívida ali, precisa se acertar, colar, tem sempre os desacertos, gastou com isso aqui, não deveria ter gastado, sempre tem esse tipo de crise nas famílias, mas acontece que se for só as crises, sem lidar com elas, sem ter a transparência devida, a gente vai acabar entrando numa bola de neve de tantos problemas e isso vai acabar agravando o nosso casamento. Gênesis 2,18 é um texto muito legal porque mostra que é nosso dinheiro e Deus ele criou o homem e a mulher para estarem juntos, para um auxiliar o outro. Quando Deus cria a mulher ali, ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Gente, é alguém que vai ajudar, não é alguém que vai ficar de lado. No casamento não existe esse negócio, você fica de lado que eu resolvo as coisas aqui. Não. Ambos agora servem um ao outro. Lembra de Efésios capítulo 5, versículo 21? Né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a falar sobre os papéis do casamento, de homem e mulher. Pois é, esse sujeitar-se um ao outro é também na área de finanças, se aplica em todas as áreas. Gente, a gente precisa lembrar disso aqui.
A gente precisa entender isso, né? Existe e deve existir a transparência dentro do casamento. A gente precisa lembrar disso. Então, esse é o conceito da unidade, ele é extremamente importante dentro do casamento, em todas as esferas, inclusive na esfera financeira. E é importante a gente lembrar de alguns textos muito legais. Por exemplo, Provérbios, capítulo 17, versículo 1. É um provérbio muito legal. Não está falando sobre dívida, não está falando sobre nada disso, mesmo porque não é nem isso que a gente está falando nesse exato momento. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas Provérbios 17:1 fala da questão da tranquilidade dentro do lar. Olha só que legal. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. E, gente, geralmente a parte financeira é a parte que dá uma crise danada dentro do casamento. Discussões à vera, né? Discussões aos montes. E quando a gente consegue ser transparente nas áreas do nosso casamento, a gente consegue ter tranquilidade, porque a gente lida um com o outro. Isso foi o que a gente falou até na semana passada, né? Naquilo que precisa ser mudado, transformado, acertado dentro do casamento. E a parte financeira é uma dessas partes que precisam de muita eficiência no lidar com ela. Agora, eu quero ler só um texto com vocês, não vamos ler todos estes, mas Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30 diz o seguinte: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se aceita primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem de você, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Quando a gente lida com as finanças da nossa casa, marido e mulher, de uma maneira mais saudável, ao menos transparente, ao menos tentando lidar ali com as dificuldades que vão enfrentar, a gente consegue se programar muito melhor para os gastos que a gente vai ter como família. E nesse sentido a gente não entra em apuros. E geralmente a gente entra em apuros quando um e outro pensa: puxa, é meu dinheiro, puxa, eu vou gastar desse jeito, não vou perguntar o que vai acontecer. Sendo que na realidade a gente precisa desse auxílio mútuo dentro do casamento para lidar com isso. Mas tem coisas que a gente... Que um quer gastar, só gasta com besteira, o outro é mais pão duro. Gente, não importa. A gente lembra que um e outro é usado por Deus na transformação das nossas vidas, né? Na vida um do outro. E dentro das finanças é a mesma coisa, né? Ajudar a ser equilibrado, ensinar e servir ao outro para ser alguém mais contente com o que Deus tem dado. Então todas essas questões são importantes. São horas de falar a verdade, a necessidade. Então tudo isso, leais são as feridas feitas pelo que ama, né? A gente começa a conversar sobre os assuntos que precisam ser conversados. Tem vários casamentos que, olha, a gente pode conversar sobre tudo, mas finanças, se a gente conversar, a gente não consegue ficar junto, né? Porque a gente não se entende, cada um tem um jeito de pensar. Não pode ser assim, né? A gente tem que aprender a lidar com todos os assuntos com certa transparência. E olha só que legal a ideia aí das finanças dentro do casamento. Esse conceito ele é muito importante para mim, é muito importante para você, é importante para todos nós. Né? Quando a gente fala sobre dinheiro, finanças, biblicamente dizendo, a Bíblia ela vai nos dar diversas recomendações de cuidado, diversas recomendações para como utilizar isso e como não utilizar. Olha só que interessante, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 é muito legal, ele tem vários textinhos ali importante sobre isso, mas o capítulo 6, versículo 18 diz o seguinte: pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. As finanças, elas nunca devem ser o tesouro de uma família, antes deve ser um meio de abençoar a outros, né? E isso é muito legal quando a gente pensa em finança. Em 1 Timóteo capítulo 6 que está escrito que não devemos amar as riquezas, inclusive. Então isso aqui é importante para a gente, entender que o sustento ou o dinheiro dentro do lar é a provisão de Deus, tanto para que você tenha uma vida tranquila e pacífica, sustentada, provida nas suas necessidades das mais básicas, até os mimos que Ele nos proporciona, mas também, mais não, né? É também para que sejamos generosos e abençoemos pessoas ao nosso lado. Né? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará,
Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Né? O lugar das finanças dentro do lar não é o centro. Jesus é o centro e ele nos dá sabedoria em como utilizar as finanças que ele tem colocado sob os nossos cuidados. Então isso é muito legal no sentido, quando a gente começa a pensar juntos sobre o que Deus quer no nosso casamento, sobre como Deus quer utilizar as finanças do nosso casamento, nós vamos entender que não se resume a nós. E isso nos dará, inclusive, entendimento do que gastar e do que não gastar dentro do casamento ou dentro dos nossos mimos e etc. Então isso é muito legal, porque a gente começa a conversar, olha, não é meu dinheiro, nossa família recebe um sustento do Senhor, e a partir desse sustento a gente usa para a glória de Deus na família e expandindo para aqueles que estão ao nosso lado. Isso é muito importante. Uma terceira ideia aí, nesse entendimento e nessa adaptação do conceito da unidade nas nossas finanças, inclusive, através dessa transparência, é um negócio muito legal e eu quero até mostrar para vocês aqui um livro que ajuda muito nessa ideia, que é esse livro aqui, ó. Tá dando para ler? O Segredo do Contentamento. Cara, é um livro muito legal, que vale a pena você dar uma lida. Não é só sobre finanças, é sobre a nossa vida como um todo. Legal? E é o que a gente precisa aprender dentro do casamento, olhando inclusive para as nossas finanças, devemos aprender o contentamento, a ser contente em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, eu quero convidá-lo a abrir rapidinho nesse texto aí. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. Mexe aí na tua Bíblia, gente. 4 versículos 10 até o versículo 13 diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um casamento que lida com as finanças saudavelmente é um casamento que entende o contentamento, que aprende o contentamento nos seus diversos aspectos e circunstâncias que nós vivemos com ele. Né? E é importante a gente aprender o contentamento. Tem uma frase muito legal nesse texto aqui, ó, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, que diz o seguinte: a busca por uma felicidade fundada nas circunstâncias da vida gera inquietação e descontentamento em nossa alma. E a gente precisa entender isso aqui, gente. A gente não depende das circunstâncias todas favoráveis para estarmos contentes. É o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. E uma das grandes crises que nós enfrentamos nas finanças dentro do casamento, quando nós entramos em dívidas, por exemplo, é porque de alguma maneira nós estamos descontentes com isso. Não é todo caso, obviamente tem gente que perde emprego, tem gente que não recebe o suficiente para pagar o aluguel, tem todas as questões, mas em grande parte, a gente já vai falar um pouquinho sobre dívidas mais para frente, mas em grande parte das vezes é fruto de um coração descontente. Né? A gente aprende até naquele curso que é dado na igreja, o curso Crown, vale a pena muito fazer, tá bom, gente? Que não é o quanto a gente ganha, mas o como a gente gasta que faz toda a diferença na nossa vida. Né? E a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Hebreus capítulo 13, versículo 5, também nos ensina isso, e a gente pode olhar para esse texto que faz um paralelo com esse. Né? Diz o seguinte: seja a vossa vida sem ganância, contentem-se com as coisas que têm, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, o contentamento ele é uma chave nesse cuidado da nossa vida financeira. E quando a gente está descontente, a gente é tentado a gastar mais. Quando a gente está descontente, repara só. Né? Eu lembro muito, mas dando um exemplo bobo aqui, né? Mas quando eu ficava meio triste, estava passando uma crise, eu gastava meu dinheiro comendo McDonald's quando eu era mais jovem, né? Quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu fazia isso.
Isso vai se desmontando de outras maneiras ao longo da nossa vida, né? Você vai lá, a gente se sente melhor quando a gente compra alguma coisa. Quando alguém está deprimido, vai lá e faz compra de roupa, por exemplo, né? Vai no shopping e estoura o cartão de crédito, né? De alguma maneira para trazer algum alívio, né? Ou então até mesmo, puxa, não tem TV, todo mundo tem TV, por que eu não tenho TV? Então eu vou comprar uma TV. Só que se esquece de conversar com seu cônjuge, se esquece de sentar e ambos procurarem diante de Deus o que vai glorificar Ele gastando esse dinheiro. Vai ser comprando uma TV? Pode ser, mas pode não ser também, dependendo do momento que vocês estejam vivendo. Pode ser comprando uma churrasqueira, pode ser comprando alguma decoração para casa, mas pode não ser também devido à circunstância. Então, quando a gente senta com o cônjuge antes de fazer os nossos gastos, nós somos muito mais sábios e nós protegemos o nosso lar de uma grande crise. Quantas vezes você ou sua casa, você foi lá, comprou alguma coisa e quando você chegou em casa, aquilo trouxe tristeza. Por quê? Porque não era para comprar aquilo. Ou trouxe dívida, ou trouxe discussão, ou trouxe um momento de desapontamento entre um cônjuge e outro, porque de alguma maneira gastou com besteira, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a gente conversa, quando a gente auxilia um ao outro, nós tomamos muito mais cuidado. Uma das coisas importantes que a gente precisa pensar sobre dinheiro é que se nós nos apegarmos a ele, ele nunca será suficiente. Olha só que legal essa historinha aqui que está aí na tela para vocês. Certa vez, eu acho que eu não vou conseguir ler aí, né? Mas certa vez perguntaram para Nelson Rockefeller, né? Ele foi um dos vice-presidentes dos Estados Unidos, um dos governadores de Nova York, e veio de uma das famílias mais ricas do mundo. E certa vez perguntaram para ele, quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz? Conta-se que ele respondeu, só um pouquinho mais. Interessante isso, né? Interessante porque isso se assemelha, na verdade, é o que a Bíblia ensina tempos antes em Provérbios, quando fala, a sanguessuga nunca está satisfeita. E assim é a gente sempre quer mais. E com as finanças é a mesma coisa. Então temos que tomar muito cuidado para que as finanças não sejam um tesouro em nossos corações. Mas pastor, você está falando aí da gente fazer esse conceito da unidade, falar que não é mais o salário de um e de outro. Como é que a gente vai fazer então para fazer essa junção, para administrar junto como é que a gente vai fazer para lidar com as finanças juntos? Vou dar um exemplo muito prático aqui, que é uma planilha, tá bom? Se você for olhar para essa planilha, eu acho que você está enxergando aí, mas logo no início aí à sua esquerda vai estar salário do marido e salário da esposa. Se você tiver filhos que trabalham, você pode colocar aí, salário do filho, tá tudo da família aí. E aí vai ter um total, esse total de receitas. Nas despesas, vai ter os gastos fixos que você tem. Você vai lá, você juntou o salário dos dois, tá vendo? É a renda da família que vocês estão lidando aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem um exemplo de 1.500 para cada um dos cônjuges. Você vai olhar para o total da renda e você vai administrar todos os gastos da família. Você vai listar numa planilha quais são os gastos da família. Nisso você vai descobrir quais são as sangrias também. O que é a sangria? É por onde está saindo o dinheiro e não podia estar saindo. Geralmente é com dívida, geralmente é com cartão de crédito, geralmente é com algum tipo de empréstimo que você fez e não deveria ter feito, mas agora tem que lidar com ele. Então, o que vai acontecer? O salário da família vai lidar com todos os gastos da família. Então, você tem aí o aluguel, você tem o celular dos dois, você tem as saídas para almoço, para shopping, para não sei o que, caso vocês façam, tem o mercado geral. Depois de tudo isso, depois de todas essas alimentação, mistura, feira, estética, aqui você vai ter que colocar a progressiva, se você faz, ou os cremes para cuidar do cabelo, o barbeiro, vai colocar tudo isso aqui numa planilha só, né? Um exemplo que eu estou dando, a condução de ambos, vai colocar aqui também. Depois desse total todo, você vai fazer a dedução lá embaixo à direita. No fundo, você vai fazer a dedução da renda da família. O que sobrou, vai dividir entre os dois, marido e mulher? Eu não aconselho a fazer isso. Eu aconselho vocês a pensarem em como vocês vão investir esse valor
caso esteja sobrando, caso não esteja sobrando, como vocês vão fazer para lidar com o orçamento, para que vocês tenham alguma reserva, se for possível. Nem sempre dá também, né? Então são questões importantes, isso é uma solução prática, anotar todos os gastos da família, anotar a renda da família e a partir da renda deduzir todos os gastos e então como família decidir aonde investirão o valor restante. Gente, isso aqui é um conceito básico, é uma ação básica para a gente tornar a nossa casa mais organizada financeiramente falando e não ter crises nesse sentido. E se tiver, conseguir lidar com ela. Né? Gente, a gente vai passar por crise, a gente vai gastar com besteira, a gente vai gastar em um momento ou outro, a gente vai fazer alguma dívida sem querer ou por querer, mas sem pensar direito, a gente vai acabar fazendo dívida e o casamento vai ter que lidar com essa crise, vai ter que lidar com essa dívida. Né? É ilusório pensar que não, a nossa vida vai ser super... A gente está fazendo uma planilha aqui e não vai ter problema nenhum. É ilusório, vai acontecer, vai ter dificuldades, pode acontecer de perder o emprego, o carro vai quebrar, vão ter gastos aí que... você vai ter de inesperado, você ficou doente, está comprando remédio. Então, todas essas questões, elas precisam ser lidadas dentro do casamento. E tudo isso precisa ser colocado e apontado como... Gente, o meu conselho é, não deixe de saber o que está acontecendo na vida financeira da sua família. Saiba o que está acontecendo na vida financeira da sua família, administre isso, lide isso. E você pode até mesmo descobrir pecados dentro da administração financeira. Às vezes, a maneira como eu gasto sem pensar é um pecado de má mordomia daquilo que Deus tem colocado sob meus cuidados. Né? Então, isso tudo a gente precisa ver. E a gente precisa lidar. Agora, falando já um pouquinho nisso, né? Lidando com as dívidas, né? Gente, dívidas, sai correndo o mais rápido que você puder. Se você tiver dívida, lute para sair dela o quanto antes. Se você não tiver, administre o melhor possível para que você não entre. E se você não tem, provavelmente você já administra muito bem. Né? Mas, glória a Deus por isso, mas cuidado para que não caia. Então, pense nesse sentido e vamos lidar com as crises. Olha só que interessante, entre as dívidas apontadas pelos brasileiros como as principais, em janeiro, essa é uma pesquisa, acho que de 2020, eu peguei esse ano, estão cartão de crédito, 79,8% das dívidas dos brasileiros estão no cartão de crédito, carnês em 15% e financiamento de carro em 10%. Entre as dívidas apontadas pelos brasileiros como as principais em janeiro, cartão de crédito, carnês e financiamento estão aí. Então, gente, isso aqui é dado, eu não tenho a fonte nesse momento, eu tenho assim, é dado que está aí para você ver, atual, né, é da Agência Brasil de Economia, Então, gente, a gente precisa olhar para isso, né? E, gente, são 63 milhões de brasileiros endividados. Não é com, por exemplo, eu tenho um carnê de um financiamento de carro e estou pagando em dia. Não é isso, é com dívidas atrasadas, com pagamentos atrasados. Então, são 63 milhões. Não é um problema que você está vivendo sozinho, que a gente vive sozinho. Não, tem muita gente passando por isso. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, com essa crise, como família, e sair dessas crises. Né? O primeiro conselho mais básico que existe, quem fez Crown tem esse conselho lá, muito legal, né? o curso da Universidade da Família, gaste menos do que ganha. Precisa ver esse estudo, essa conversa entre a família, em especial entre o casamento, para descobrir como que vai fazer para gastar menos que ganha. Porque não é fácil também aprender a fazer isso. Né? Isso lida com coração, contentamento, isso lida também com o tipo de renda e com os tipos de crises que enfrenta. Cuidado para não adquirir ou manter o hábito da dívida. Sabe o que é isso? É aquele famoso, eu vou comprar em 10 vezes que não tem problema. Vou comprar R$50 em 10 vezes. Isso é um hábito de dívida. Não é necessário você fazer uma dívida dessa. Né? Você pode muito bem, com alguns tipos de compras, você pode muito bem juntar o dinheiro para comprar. Você não precisa ter o hábito de fazer um parcelamento no cartão de crédito, por exemplo. Acredite, gente, a gente corre o risco de fazer isso e a gente faz esse tipo de parcelamento. Vou parcelar R$100, vou pagar aqui, mas você quer parcelar em 3 vezes? É a pergunta que todo lojista faz. Nesse valor a gente pode parcelar em 3 vezes. Você vai parcelar lá em 3 vezes
uma compra que você poderia juntar o dinheiro para pagar à vista e não ter essa dívida, porque 79% da população tem dívida com cartão de crédito, né? E o cartão de crédito vira uma bola de neve. E, gente, uma coisa importante, Provérbios capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Em outras palavras, quem toma emprestado corre o risco de virar escravo do SPC, do Serasa. Corre o risco de ficar com o nome sujo e não conseguir dormir tranquilo porque você tem o seu nome sujo ali com uma dívida que deveria ter pagado e não consegue pagar, né? Então, Provérbios, capítulo 22, versículo 7 é muito atual. A gente precisa aprender a sair correndo das dívidas, perder esse hábito de fazer dívidas, ou de manter esse hábito, né? A gente tem que sair disso quanto antes, né? Os especialistas em finanças e tudo mais, eles dizem que a gente pode fazer dívidas desde que sejam dívidas que valorizem, não que desvalorizem, né? Então, tem várias coisas interessantes para a gente cuidar aí. Mas a primeira coisa que você e eu precisamos pensar é que nós precisamos ter transparência sobre isso dentro do casamento. Lidar com essas coisas. E um dos grandes problemas das dívidas, gente, acho que é um dos maiores problemas das dívidas, é que elas nos tiram o privilégio de ser bênção na vida de outros. Quando nós estamos ali com a sangria no nosso orçamento de ter que pagar empréstimos, dívidas, cartões e tanto mais, a gente perde o privilégio de ser bênção na vida de outros, que é um dos princípios que a gente viu aí logo no início do nosso tema de hoje, um dos princípios que a Bíblia ensina, né, ali em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Né? Então, a gente perde esse privilégio porque nós, de alguma maneira, nos endividamos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, são questões importantes. A dívida ela vai vir em algum momento. Saiba lidar com ela, saiba conversar com a sua esposa, com o seu marido. Seja bênção na vida do seu marido e da sua esposa. Né? A batida do carro ela é inesperada, né? Não adianta você entrar em crise conjugal por causa disso. Você precisa lidar com ela de maneira bíblica e saudável. E, inclusive, dentro das finanças, você vai ter que lidar com isso, né? Então, é importante a gente pensar isso. E uma última coisinha, dentro de tantas que a gente poderia falar, né? Lembrar que esse conceito de unidade é que o meu desejo ele não é o mais importante, mas o desejo do meu cônjuge. Então, nesse sentido, quando você lida com finanças dentro do casamento, você aprende a não lidar mais com o seu dinheiro, mas com o dinheiro de ambos, e que é para abençoar aquele que está do teu lado. Né? Então, a sua esposa quer comprar um vestido, quer fazer um tipo de cabelo XYZ, você precisa separar isso no seu orçamento. Né? Seu marido ele quer fazer alguma coisa que seja particular dele, que ele goste, que você saiba que ele gosta e que nem sempre consegue, tem que separar em algum momento isso dentro do orçamento para que vocês consigam fazer juntos. Né? Coloquem sonhos dentro do orçamento. Não significa que a gente vai alcançar, mas que a gente pode se preparar para que, se for possível, a gente alcance isso. Né? Então são coisas importantes que a gente precisa lidar. E nesse sentido, um casamento redimido e maduro não é o que não tem lutas, mas o que lida com todas as crises e consegue se ajoelhar juntos aos pés da cruz. Gênesis 2:25 nos ensina sobre isso. Né? Eles estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, todas as crises estavam ali, ó, ambos. Né? Todos nós podemos lançar nossas crises ali para o nosso cônjuge, falar, olha, isso aqui é tudo que a gente está vivendo hoje, a gente não tem nada para esconder um do outro, vamos chorar juntos, vamos orar juntos para que as nossas crises passem. Teve um tempo atrás, eu fiz uma compra indevida, eu não deveria ter comprado, e trouxe consequências para nossa família e tal. E aí eu lembro de ter feito isso e aquilo ficou cravado na minha mente, ficou mexendo comigo de uma maneira muito grande. E aí eu entendi que eu deveria fazer uma coisa, chegar para minha família. Então eu juntei minha esposa, juntei minha filha, eu não sei se eu tinha o Felipe ainda, mas juntei ali a minha família, falei, olha, eu pequei nesse sentido, gastei, não deveria ter gastado desse jeito, isso trouxe algumas consequências para nós,
me perdoa. E naquele momento eu pude obter, pela graça de Deus, o perdão da minha esposa, o perdão da minha filha. A gente pôde orar juntos e lidar com a crise juntos. Então, um casamento redimido e maduro não é um casamento que não tem lutas, mas é um casamento que lida com todas essas crises e consegue se ajoelhar juntos aos pés da cruz quando necessário. Nós servimos um ao outro dentro do casamento para que o outro seja mais parecido com Cristo e para que Deus transforme o meu coração para que eu seja mais parecido com Ele. Isso é amar como Cristo amou, isso é amar da maneira que a Bíblia nos ensina, e é assim que a gente lida com o casamento e com as crises até que a morte nos separe. Legal? Então, tudo isso é o que a gente viu nesses dias. A gente termina por aqui e, de certa maneira, esse é o último conceito que eu gostaria de pensar com vocês e deixar com vocês sobre o casamento redimido e maduro. Não é o que não tem lutas, mas o que lida com todas as crises e consegue se ajoelhar juntos aos pés da cruz para lidar com elas. E Deus vai fazer a sua obra no casamento e nas circunstâncias que vocês estão vivendo. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Uma boa noite de namorados, para quem está casado aí, para quem está junto com seu cônjuge, que seja um tempo gostoso para vocês na presença dele, um tempo de especial, se colocar juntos de joelhos aos pés da cruz. Deus o abençoe grandemente e uma boa noite, queridos. Fiquem com Deus.